Glória a Deus. Irmãos, graça e paz. Aqui é André Cordeiro. Estamos em mais um Pensamento Solto. E hoje eu gostaria de compartilhar algo com vocês por alguns minutos acerca do ambiente onde nós encontramos a presença de Deus. Porque lá em Êxodo, a palavra vai nos dizer que Moisés ele saía no meio do arraial e ele entrava na tenda. A tenda que ele chama de tenda da congregação. E quando ele entrava na tenda, a Bíblia vai dizer que a nuvem vinha. Ou seja, a presença de Deus vinha, a glória de Deus descia. E o que eu mais percebo nesses dias é que nós precisamos, irmãos, de termos esse ambiente, nós precisamos construir esse ambiente para nós, onde nós possamos entrar nesses lugares e acessar a glória de Deus. Irmãos, é muito mais do que um êxtase no culto no dia de domingo, mas nós precisamos entrar na nossa tenda da congregação e atrairmos a glória de Deus. A palavra vai dizer que quando Moisés ele entrava na tenda, a nuvem vinha. E no versículo 11 do capítulo 33 de Êxodo, vai dizer que o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Irmão, deixa eu te perguntar, qual foi a última vez que o Senhor conversou com você face a face? Qual foi a última vez que você entrou na tenda e a nuvem veio? Qual foi a última vez que nós entramos para o nosso quarto, fechamos a porta e a glória de Deus desceu? E mesmo o mundo estando em silêncio, mesmo tudo estando em silêncio, você conseguiu ouvir a voz do Espírito falando no seu coração? Qual foi a última vez que você fechou a porta do seu quarto, meu querido? E mesmo com tudo em silêncio, você conseguiu ouvir Deus falar? Qual foi a última vez que quando você entrou na tenda, a nuvem veio, a glória veio? Sabe, nós precisamos criar esses ambientes na nossa vida. Precisamos sair um pouco do automático e gerar esse ambiente onde nós conseguimos conversar com o Senhor numa leveza, numa simplicidade. Moisés, quando entrava na tenda, irmão, não tinha ritual. Ele não fazia ritual, não tinha liturgia. Ele simplesmente entrava e a palavra diz que a nuvem vinha. O que eu percebo nesses dias, irmãos, que Deus ele vai mexer na nossa liturgia. Deus ele vai mexer naquilo que naquela fórmula que nós temos, né? Já quadradinha, toda feita, elaborada, moldada para sentirmos alguns arrepios, um êxtase e acharmos que nós estamos desfrutando da glória de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. A glória de Deus vem, irmãos, quando nós preparamos os ambientes para recebê-la. Deus ele não se manifesta em qualquer lugar. Deus ele não vem em qualquer lugar. Nós precisamos preparar o ambiente. E quando eu estou falando de preparar o ambiente, eu estou falando de você preparar a sua vida, você preparar o seu coração. Porque Deus, ele não estou falando aqui simplesmente de um lugar geográfico, estou falando, irmãos, de um lugar interno em nós. Porque Deus, ele é onipresente, ele pode vir em qualquer lugar. Mas só que Deus ele não vem em qualquer lugar. Deus vem aonde tem um coração quebrantado e contrito, ansiando pela presença dele. Sabe, a palavra vai dizer em Êxodo 33 que a tenda ela foi construída fora do arraial. Sabe o que eu percebo, irmão? Que para termos a presença de Deus, nós vamos precisar de sair do meio do arraial, nós vamos precisar sair do meio da multidão, do meio do barulho, do meio do alvoroço e ir para um lugar onde nós ficamos a sós com Ele e nós possamos ouvi-lo falar de uma forma tão sublime no nosso espírito e as palavras que Ele vai liberar nesse ambiente vai sendo imprimida no meu coração e no seu coração e nós agora começamos a nos mover por aquilo que nós ouvimos de Deus. Sabe, irmãos, nós precisamos ser como Moisés. Nós precisamos ouvir mais o céu do que a terra, porque só vai conseguir responder a necessidade da terra aqueles que aprenderem a ouvir o céu.
E nesse contexto de Êxodo 33, Deus estava falando para Moisés: olha, Moisés, eu não vou no meio de vocês, eu vou enviar um anjo, porque se eu for no meio de vocês eu vou consumir, porque esse povo é um povo obstinado e mau. Mas Moisés, deixa eu te falar uma coisa, Moisés era um homem que tinha um relacionamento com Deus. Sim, então nesses dias, irmão, só vai conseguir responder a necessidade da terra aquele que aprendeu a ouvir o céu. Por isso que Moisés, ele sai do meio do arraial, ele sai do meio do povo, ele sai do meio da multidão, ele sai do meio do barulho, do meio dos ruídos, e a palavra diz que ele entra na tenda, e quando ele entrou na tenda, a nuvem veio. Irmão, esses dias são dias de nós entrarmos na tenda, são dias dos homens de Deus, irmãos, entrar e ir para o secreto, são dias dos homens de Deus entrar nesse lugar, nesse ambiente, e começarmos a adorar Ele até que a presença dele venha. Nós precisamos ver a nuvem começar a se mover em direção da minha vida, da sua vida. Nós precisamos começar a atrair a glória de Deus para a nossa vida. E deixa eu te falar, você não vai estar cheio da presença de Deus se vivendo de uma forma comum. Nesses dias nós somos convidados a sair do automático, nós somos convidados pela palavra de Deus, instruídos pelo Espírito Santo de Deus a entrarmos na tenda. Precisamos sair, irmão, desses ambientes onde nós estamos contaminados, há muitos ruídos, há muitas vozes, há muita ansiedade, há muitos pensamentos. Então nós precisamos de nos desprender dessas coisas e entrar na tenda. Eu te convido nesse tempo a construir uma tenda aí na sua casa, a construir uma tenda aí no seu lar. Irmão, que tenda que é essa? Deixa eu te falar uma coisa. É um lugar onde você consegue silenciar a terra para ouvir o céu. É um lugar onde a terra não tem voz no seu espírito. É um lugar onde você consegue se quebrantar. É no lugar onde você consegue se derramar. Esse é um ambiente onde nós conseguimos atrair a presença de Deus para as nossas vidas. E esse lugar, irmãos, é um lugar muito específico. Esse lugar onde você consegue abrir o seu coração para Ele. Esse lugar onde você consegue ser sincero com o Senhor. Esse lugar onde você consegue, irmão, ter liberdade. É onde você consegue chorar. É onde você consegue se quebrantar. É onde você consegue se derramar. E isso você não consegue no meio do povo. Irmãos, para chorar, irmãos, o choro sincero, ele rasga o nosso coração. E para nós liberarmos isso, nós precisamos estar a sós com Ele. Então eu te convido nesses dias, irmãos, a ser como Moisés, sabe? Aprender a ouvir o céu. Nós precisamos ser um povo que aprendemos a ouvir o céu. Moisés, quando ele entrou na tenda, ele ouviu a mensagem de Deus, ele começou a interceder pelo povo. Então ele trouxe uma resposta do céu para a terra. Deus já estava decidido a não ir mais no meio daquele povo, porque ele chama aquele povo de obstinado. Irmãos, e Moisés, ele entrou na presença de Deus até que ele conseguiu responder a necessidade da terra, até que ele conseguiu, irmãos, trazer uma resposta positiva para o povo. Ele disse: Senhor, porventura não é a tua presença conosco que nos faz ser diferente dos demais povos da terra? Deixa eu te falar uma coisa, você não é bom porque você lê Bíblia, você não é bom porque você faz caridade, você não é bom porque você ora por horas e horas e horas. Você é bom por causa da presença de Deus na sua vida. Você é bom por causa do Espírito Santo que habita na sua vida. Irmãos, e nós precisamos ser como Moisés. Nós precisamos, irmãos, entrar na tenda. Nós precisamos entrar na tenda e começar a interceder pelo povo. Precisamos começar a interceder pela nossa nação. Precisamos começar a interceder pela nossa família. Precisamos começar a interceder pela nossa casa. Por quê? Porque você carrega a presença de Deus. Você carrega a resposta que a terra precisa. A palavra diz que o mundo aguarda ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. Deixa eu te falar, o mundo está aguardando um posicionamento seu, um posicionamento meu.
Nós vamos nos posicionar quando nós estivermos cheios, encharcados da presença de Deus. Por isso, nesses dias, Deus vai levantar homens que vão acessar esses lugares. Homens que vão acessar esses ambientes, homens que vão ir aonde a presença de Deus está, homens que vão entrar na tenda, homens que vão subir os montes, homens que vão fechar a porta do seu quarto e vão começar a clamar pela glória dele até que ele venha. Eia, homens que vão conseguir chamar a glória de Deus para a sua vida. Homens que vão conseguir, irmãos, começar a clamar por ele até que a nuvem venha. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Nesses dias, nós precisamos atrair a nuvem de Deus para a nossa vida. Precisamos atrair a glória de Deus para a nossa vida. Nós vamos clamar até que a presença dele venha. E a tenda da congregação, irmãos, fala de um ambiente onde a glória de Deus vinha. A tenda ficava fora do arraial. Deixa eu te falar uma coisa. Para você ter a glória de Deus na sua vida, você vai precisar de sair da multidão. Você vai precisar se desprender. E nesse tempo, Deus está procurando homens que são capazes de se desprender da sua rotina. Homens que são capazes de se desprender da sua formatação. Eia, para que possa ser formatado pelo céu e não pela terra. Deus quer homens, irmãos, que vai buscar pela presença dele. São dias que nós vamos subir as montanhas. São dias de voltarmos aí aos montes. São dias de voltarmos a entrar para o nosso quarto e fechar as portas. Eia, são dias de entrarmos na tenda, assim como Moisés fez. Sabe que eu percebo? Que quando Moisés ele sai do meio do arraial e ele começa a andar, a Bíblia vai dizer, irmãos, em Êxodo 33, que todo o povo ficava em pé na porta das suas tendas, olhando Moisés pelas costas. Deixa eu te falar, que você seja como Moisés, que você seja um homem que mostra para o povo o caminho de buscar a presença de Deus. Moisés, ele sabia onde atrair a presença de Deus. Moisés, ele era um homem que ele subia para o monte e orava. Moisés, ele era um homem que deixava o arraial, saía do arraial e entrava na tenda que estava fora do arraial. Deixa eu te falar, irmãos, para ter a glória de Deus na nossa vida, nós vamos precisar viver uma vida dinâmica. Não dá mais para vivermos uma vida estática, acomodada, onde o nosso relacionamento com Deus é apenas nos cultos aos domingos. Não dá para ser cheio do Espírito Santo só com culto de domingo. Deus procura aquelas pessoas que têm fome e sede pela presença e pela glória dele. Homens como Moisés, irmãos. Homens como Davi. Davi, ele era um homem que ele era apaixonado pela presença de Deus. Davi, quando ele apacentava as ovelhas do seu pai, ele estava ali no pasto, num ambiente de adoração. Davi não era só um pastor de ovelhas, ele era um adorador. Quando Deus fala assim, eu achei um homem segundo o meu coração, ele estava falando de Davi, porque ele já conhecia o coração de Davi. Porque Davi, quando ele estava no pasto, apacentando as ovelhas do seu pai, ele não estava ali simplesmente murmurando, só eu que estou aqui sozinho, os meus irmãos não me ajudam, meu pai não me ajuda, não. Ele estava num ambiente de adoração. E nesse tempo irmãos, é o tempo de nós entrarmos nesse ambiente de adoração. Entrarmos na tenda, sabe, e começarmos a clamar por ele até que ele venha. Só vai conseguir responder à necessidade da terra aquele que aprendeu a ouvir o céu. Nós precisamos aprender a escutar os céus, as revelações que os céus estão revelando para nós. Irmãos, existem homens na terra que estão desfrutando dos segredos do coração de Deus. Que esse possa ser eu, que esse possa você. Então você vai precisar acessar, irmãos, esse ambiente onde tem a presença de Deus. Você vai precisar se separar, você vai precisar sair do meio do arraial como Moisés saiu. Você vai precisar ir para um ambiente e ficar a sós com ele. Só você e a presença de Deus. Sabe, irmãos, nós precisamos ir para esses lugares de intimidade com o Senhor.
E a intimidade, posso te falar uma coisa, sabe por que Moisés saía do meio do arraial? Porque a intimidade, ela não é feita em público, ela é feita em secreto. Ei, ninguém tem intimidade, o marido não tem intimidade com a sua esposa em público, porque não é intimidade. Em público não é intimidade, mas quando está no secreto, só você e Deus, você pode desfrutar da presença dele, isso é intimidade. Então, nesses dias que o Senhor possa instruir o seu coração a você entrar nesse ambiente, preparar esse ambiente, gerar esse ambiente para atrair a glória de Deus. Nós precisamos ser tangedores, né? Aquele que muda o ambiente, que muda o clima para que a glória de Deus venha. Eia, que você seja, irmãos, como Moisés, que você saia do meio do público e vá para o secreto. Entra na tenda. São dias de entrarmos na tenda, sabe? E quando a nuvem vir, sabe, irmãos, quando a glória de Deus vir, quando a glória de Deus começar a descer na sua vida, quando a glória de Deus começar a descer aí no culto, na sua igreja, quando a glória de Deus começar a descer sobre o seu ministério, sobre a sua família, quando a glória de Deus começar a descer sobre a sua cidade, o ambiente vai ser mudado, não vai ser mais o mesmo. E tudo que Deus precisa nesses dias é de um homem, como ele levantou Moisés, assim vai ser com você. Deus vai te levantar nesses dias para ser o que? Um tangedor, alguém que vai preparar um ambiente para atrair a glória de Deus. Entra na tenda, não perca mais tempo, irmãos. Eia, saia do automático, desliga a sua televisão, deixa o seu celular de lado, entra pro quarto, fecha a porta. Sabe? Às vezes parece que existe uma saudade dentro do nosso coração, que nós sentimos uma saudade de alguma coisa que nós ainda não discernimos o que é, não conseguimos discernir. Deixa eu te falar uma coisa, essa saudade, esse sentimento que há dentro do nosso coração é um lugar que precisa ser preenchido pelo céu. Por isso nós parece que estamos numa constante falta de algo. Deixa eu te falar uma coisa, isso que você sente é o lugar que a glória de Deus vai preencher. É nesse lugar que Moisés entrou, sabe? E é nesse lugar que eu quero entrar, é nesse lugar que eu oro para que você entre. Entra na tenda e fique lá até que a nuvem venha sobre a sua vida.